Hoje é Efésios, estudo de número 42. 42º estudo no livro de Efésios, estamos no capítulo 5. E vamos falar para os casais hoje. E eu espero que nenhum casal aqui fique bravo, chateado, porque a palavra de Deus, ela é direta e verdadeira, tá bom? Eu gosto muito desse livro, Valdir, porque ele é prático, ele é didático. A Bíblia é assim, meus irmãos, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que Deus é claro, é direto, é simples. A verdade de Deus é maravilhosa, tá bom? Nunca pense que a Bíblia é difícil. Não caia nessa cilada do diabo. Para que você não leia e fique desanimado, ele acha, coloca na sua cabeça que é difícil. Não é, gente. A Bíblia é uma revelação perfeita. E quem medita nela será bem sucedido em tudo quanto fizer. Salmo de número 1. Por isso que eu gosto da Bíblia. E eu vejo realmente que pessoas que amam a palavra de Deus vão bem nessa vida. Porque a palavra de Deus, ela ensina a vivermos corretamente, tá? Por exemplo, no capítulo 4 fala sobre a necessidade de despojarmos os feitos da velha vida e nos revestirmos da nova vida. Da nova vida. Eu gosto do livro de Efésios, Priscila, porque Deus passou uma régua. O que era antes da cruz, antes de Jesus, aquela vida mundana, carnal, egocêntrica, é uma coisa. Agora com Cristo é outra vida, é vida nova. Eu experimentei essas duas vidas. E eu posso dizer para você que a vida nova é infinitamente melhor. E Deus quer falar nesse livro para você que se você quer viver a vida nova, esqueça a velha. Tem muito crente fazendo as duas coisas. Querendo a vida com Deus, mas a vida do mundo. Querendo a vida do Espírito, mas vivendo a vida da carne. Tudo misturado. Não funciona. Efésios passa a régua ali. Não. É para cá e é para lá. Ah, eu gosto disso. Gosto disso. A nova vida tem que ser totalmente diferente da velha vida, irmão Elias. Tem que haver uma mudança radical. É como deixar de ser filho das trevas e se tornar filho da luz. Não tem nada a ver um com o outro. É por isso que muitas coisas, irmão Evangelho, acabou, não tem mais vez na minha vida, não faz parte da minha vida, muitas coisas que eram da minha velha criação. Hoje, como uma nova criatura, não tenho mais nada com aquilo que eu tinha antes. Houve uma mudança, uma ruptura, uma separação. É como deixar de viver no pecado e passar a viver em santidade. Duas coisas diferentes. Tá? É como deixar de andar na carne e viver no Espírito. Está vendo? Efésios mostra essa diferença. E o estudo de hoje é no capítulo 5, versículos de 22 a 28. Mas antes disso, antes de a gente começar, nós vamos ler o versículo 21. Desculpa, ainda não. Nós vamos ler esses textos com calma, tá? Mas eu gosto da Bíblia, Kézia, porque ela é clara. Quando nós começamos a estudar, nós vemos clareza. E as coisas deste mundo, Cris, estão meio tumultuadas, meio misturadas. Satanás é mestre nessas coisas. Ele pega a verdade e dá uma pequena distorcida, mistura. Cuidado com esse evangelho. É sim ou não. O que diz passar vem do maligno, disse Jesus. Eu gosto da Bíblia, que é de Deus. É sim e sim. Não tem mistura. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ler juntos, vai. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem,
a imagem de Deus, o ponto e vírgula. Presta atenção agora. Vamos lá? Homem e mulher os criou. Na minha Bíblia está homem e mulher. Não está ou mulher. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda. Deus criou o gênero masculino, que são os homens, e o gênero feminino, que são as mulheres. Sim? Sim. 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 Distinto. Marie, você confunde homem com mulher? Não dá. Não tem como. Você vê que é o que é. Não dá para confundir, gente. O homem é diferente da mulher? Sim. E muito. O homem pensa igual a mulher? Não. O homem age igual a mulher? Não. O homem fala igual a mulher? Não. Homem é diferente da mulher, gente. Por que essa confusão toda? Não há outro gênero senão masculino e feminino. Ponto final. Esse negócio de LGBTQI+, o que vocês estão LGBTQI+. Eu falei LGBT? Eu não entendo muito dessas coisas. E nem quero saber. Não me interessa. Mas aí, Lércio, eu fui ver no dicionário. LGBTQI+. Nós falamos de dois gêneros, homem e mulher. Agora, o que Satanás faz? A perversão que ele faz, olha. A mudança que ele faz. Distorção. Se refere à comunidade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais, assexuais, pansexuais e outras identidades não binárias, não homem e mulher. É o que me trouxe o dicionário. O mais no final indica que há muitas outras identidades que não estão representadas por esta sigla. Ainda tem mais. Onde Deus fala sobre essas coisas? Dani, eu fico com o gênero de Gênesis, que é homem e mulher, ponto final. Viu? Eu espero que você creia na palavra de Deus e não no que está acontecendo por aí. Estou pregando a verdade. Não estou indo contra ninguém, mas estou pregando a verdade. Deus proíbe a união entre homem e homem, mulher e mulher. É proibido por Deus, é pecado, é abominação, é nojento. Deus tem vontade de vomitar e matar essas pessoas. Biblicamente falando. Eu estou citando a Bíblia. Levítico capítulo 18, lá no Velho Testamento, Levítico 18, versículo 22. Lá diz assim: com o homem não te... Tá aí? Ah, tá ótimo, então vamos lá. Vamos ler junto, vai. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Abominação. Não é o pastor que está falando. É Deus que fala. O homossexualismo é uma perversão e a igreja não pode aceitar tal abominação.
Levítico 23, Arthur. Vamos lá? Se também... Levítico capítulo 20, versículo 13. O que vocês entenderam? Levítico capítulo 20, versículo 13. Vamos lá? Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Deus falando. É Deus falando. Então coloca Romanos 1, 24 a 27. 1, 24 a 27. Gente, você ouve esses ensinos na escola, no trabalho, na televisão? Ouve? Não. E se a igreja que conhece a verdade não falar, quem vai falar, Kézia? O mundo? Não. E sabe por quê, Danilo, que é importante esse estudo? Porque o que está acontecendo aí fora é contrário a essas verdades. Ai daqueles que não estão ouvindo, Marisa, a verdade de Deus nesses dias, porque a coisa está descarada, a mentira, o engano está aí vindo com tudo sobre a sociedade. Vamos ler? Por isso, Deus entregou tais homens da milícia pela concupiscência do seu coração, para desonrarem o seu princípio. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia deixa claro. Tá bom? Até o 27, pastor. Até o 27. Por causa disso, o entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de sua relação íntima por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se embalaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo por beleza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A Bíblia deixa claro que estes não herdarão o reino de Deus. Eu afirmo, segundo a palavra de Deus, que não haverá bissexual, transexual, homossexual no céu. Ou se arrepende e crê, ou vai queimar no inferno. Esse negócio é sério. E eu estou dando este aviso por parte do Senhor. Tudo bem? Amém? Amém? Vamos continuar? Vamos voltar para Efésios capítulo 5. Antes de começar o papel da mulher e do homem, vamos ler o versículo 21. 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse verbo sujeitar é importante na vida do homem e da mulher. O marido e a esposa precisam aprender a sujeição, a obediência. Nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas por Deus. Não é sempre a tua vontade. Aprenda a abrir mão. Aprenda a dizer sim. Aprenda a se sujeitar. Porque isso é bíblico, isso é cristão. Se você é um tudo que manda em todo mundo e não faz nada que os outros mandam, você está fora da casinha.
deveria se sujeitar assim. Mulher também. Esta é uma prática bíblica cristã saudável. Por que muitas vezes sai briga por aí? Porque eles não aprenderam a palavra. Não aprenderam a se sujeitar. Efésios 5, de 22 a 24. Vamos ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Dois verbos: submissão e sujeição. Duas coisas diferentes. Todos devem aprender a sujeição, mas a Bíblia fala da submissão diretamente para a mulher. Tudo bem? Se você não entender, você vai ficar revoltada. E eu quero que você entenda a palavra de Deus. Não é sujeição, mas é submissão ao marido. Tudo bem? Posso continuar? Deus coloca um padrão alto para as mulheres, viu? Não é fácil casar e ficar sendo uma esposa segundo o padrão de Deus. Deus tem uma tarefa para a mulher. Ela precisa ser submissa ao marido, porque ele é o cabeça. A cabeça. A cabeça. Foi Deus que fez isso. Minha irmã não reclama do seu marido. Foi Deus que fez. Se você reclamar com ele, você está reclamando com Deus. Aqui ele é bucha. Oi? O marido é o cabeça da mulher, sim ou não? Sim. Sim. Mas não pensa, meu irmãozinho, que é fácil. Deus vai cobrar da cabeça do marido, como ele cobrou de Adão. Então não pense que você pode fazer o que você quer, que você manda na sua mulher. Não pense que você é o bicho da goiaba. Não pensa que pode ficar, né? É, exatamente. Tá bom? Não se ache que você está lá em cima. Daqui a pouco você vai ouvir um pouquinho mais. Deus vai cobrar do marido. Quem é casado, o marido, ouça bem isto. Um dia você vai estar na presença de Deus e vai entregar sua esposa para Deus. Foi uma bênção do Senhor. Muito obrigado. Aqui está a graça que o Senhor deu. Você vai prestar conta. Então, ora por ela, cuida dela e faça o que Deus manda em relação a ela. Parece que não tem marido aqui. Essas horas fica tudo quietinho, cabeça baixa, né? Tudo escondido. O marido tem que ser zeloso, tem que ter muito temor e cuidar da esposa e dos filhos. A mulher deve aprender a seguir submissa na mesma missão do marido. Sub embaixo, missão. Essa palavra não é escravidão. Deus não faz coisa errada e prejudicial.
Quando ele fala para a esposa ser submissa, é para o bem da esposa. Deus não erra. Tá bom? É maravilhoso. É maravilhoso. A mulher deve seguir submissa, apoiando seu marido, incentivando, auxiliando em sua missão. Irmãs, tenha essa visão de como ser esposa. Auxilie. Não fica criticando, não fica cobrando, não fica aquele chata. Não, apoia. Apoia. Seja alegre. Anima teu marido. Tem mulher que só sabe uma língua comprida. Encrenqueira. Mulher encrenqueira está fora do padrão de Deus. Mulher, você precisa se encaixar, se harmonizar. Você tem que ser dócil, meiga. Não vou ver nada disso. Você vai ver que eles vão começar a ser, como vai dar certo? Vai dar certo. Isso. Eu sei que as mulheres de hoje estão vivendo tempos difíceis porque o mundo colocou uma filosofia contrária à Escritura Sagrada. É o tal do empoderamento feminino que você vê dentro das igrejas assim, gente. Impressionante. A mídia fica exaltando as mulheres em todas as classes. As mulheres estão embarcando, engolindo essa filosofia do inferno e do capeta. Se você acredita que você tem que ser a cabeça do lar, minha irmã, você está fora da casinha. Isso não vem de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara: o marido é a cabeça da esposa. A mídia leva as pessoas a irem contra Deus e as pessoas não sabem. E a mídia não mostra as consequências da mulher mandar ser a cabeça. Feminicídio, assassinato de mulheres, cresceu tremendamente. Século passado não se ouvia tanto, Hamilton, sobre feminicídio. Eu sei que ao longo da história, por causa do pecado, muitas mulheres foram mortas e nem o mundo ficou sabendo. Eu sei disso. Mas ultimamente, por causa dessa filosofia do empoderamento feminino, muitas estão morrendo. Muitas estão estressadas. Muitos divórcios, muitas uniões fora da lei, muita destruição de família, muitos filhos crescendo efeminados. A esposa ser a cabeça do lar é uma contradição bíblica. E sabe, Bárbara, os doramas coreanos são veneno nesse quesito. Porque mostra uma sociedade matriarcal. A mãe manda em tudo. O homem é um capacho. Isso não é bíblico. Isso não está certo. Eu detesto isso. Porque não é bíblico. Não é porque eu sou, é porque não é bíblico. A Bíblia deixa claro que Deus instituiu uma sociedade patriarcal. Se você ver lá de Gênesis, Apocalipse, Abraão, Noé, Davi, o Senhor Jesus e os apóstolos, é tudo homem na liderança, na cabeça.
no front. Você não vê mulheres sendo líder, cabeça, na Bíblia. E o diabo quer o contrário. Para o quê? Para exaltar as mulheres? Não, para destruir as mulheres. As mulheres que não estão com a verdade de Cristo, não sabem, mas estão sendo conduzidas para a destruição. Você não foi criada para ser cabeça. Você foi criada para ser auxiliar do seu marido. E quando você descobre isso, você vai ser uma esposa feliz. Não que você não deva trabalhar, não que você não deva ouvir, não estou falando isso. Estou falando de um espírito que quer domínio, quer poder para si. Cuidado! O movimento feminista veio para destruir as famílias e desonrar a Deus. A submissão ao marido é uma bênção para a esposa. É uma bênção para a esposa. Eu estou pregando com amor para as irmãs nessa noite. Eu quero ver as irmãs alegres, felizes, abençoadas. A submissão não tem nada a ver com infidelidade, não tem nada a ver com escravidão. Significa que ela está na mesma missão apoiando o seu marido. É maravilhoso o que Deus projetou para a esposa. É maravilhoso. E eu gosto disso, Acton, porque ela bate com a criação. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos ler? Vai. Então vamos lá. Disse mais: Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, compatível, harmoniosa, não briguenta, não barraqueira. Uma esposa submissa é feliz e ela vive de modo mais seguro. As mulheres insubmissas e fome, elas saem debaixo dessa cobertura, fazem o que querem. E muitas dessas mulheres são abusadas no serviço, sabia? Eu mesmo vi 2 dessa igreja que já não estão mais sendo abusadas no trabalho. Ela vive estressada. Ela leva um sentimento de culpa. Ela começa a desacreditar no casamento. Maldição, frustração na vida de mulheres insubmissas. Infelizmente, uma esposa rebelde, insubmissa, competitiva, barraqueira, pode destruir um casamento. E muitas mulheres evangélicas não se deram conta da gravidade de se quebrar esta palavra que está sendo pregada esta noite. Mulheres, em tudo sejam submissas aos seus próprios maridos. Claro que quando o marido quer que ela faça alguma coisa contra os princípios de Deus, ela não precisa obedecer ao marido. Ela tem que se submeter a Jesus que está acima do marido. Efésios capítulo 5, do 25 ao 28. Vamos falar um pouquinho dos maridos, tá bom? Ufa! Tá bom? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Queridos, Deus é justo. Deus deu uma tarefa para a mulher e Deus deu uma tarefa para o homem. Deus é justo, Deus é imparcial. Você não precisa se defender.
por ser mulher. Deus defende você. Ele é justo, ele é correto. Não se preocupe. Tá? Nós estamos tratando de Deus, da palavra de Deus. Então você pode ficar tranquila, minha irmãzinha. Diga amém. Amém. Está tranquila? Sim? Tá bom. Vamos lá. Ali, qual é mais difícil? Ser submissa ou amar o cônjuge? Amar é mais difícil? Maria, qual é mais difícil? Amar o cônjuge ou ser submissa a ele? Amar. Irmã Devani, qual que é mais difícil? Submissa, a gente faz até sem querer. Mas amar você não consegue amar. Então, Deus deu uma missão mais difícil para o marido. Sim ou não? Sim. Eu também acho. Esse amar, ele vai ter que dar conta. Esse é o papel mais difícil. Jesus vai falar. Não é fácil. Sabe por quê? O marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Qual o padrão do homem para o marido? Altíssimo. Altíssimo. Irmãos casados, aprovem. Porque a missão que Deus deu para você não é para qualquer um. Como Cristo. Então, meus irmãos, Cristo é um modelo para o marido. Diga amém, meu irmão. Cristo é seu modelo. Todo marido deve se espelhar em Cristo. Não em si, em Cristo. Infelizmente o marido aprendeu a olhar para si. Mas os maridos dessa igreja precisam se espelhar em Cristo. Precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como foi isso? Se humilhou, se entregou, se esvaziou. Eita! Se sujeitou e se deu, morreu. Palavra para os homens dessa igreja. Nem fala bem. Eita! Qualquer um tem. Maridos, irmãos, vocês têm que ser humildes, sérios. Jesus chegou a lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia está falando para você ser como Ele. O marido tem que estar pronto para dar sua própria vida pela esposa. Amar para Ele é morrer para si e dar-se por completo à sua esposa. Qual irmã casada gostaria que o marido fosse assim? Maravilhoso. Um marido sério, manso, humilde como Jesus. Está lá para proteger, para cuidar, para sustentar. O casamento dá certo? Sim. Maravilhoso. Talvez os maridos aqui nunca tenham ouvido isso na vida inteira. Ouça, meu irmão. Você vai ver como o casamento funciona e como sua esposa vai mudar. Muda o casamento. A mulher submissa muda o marido. O marido deve ser resiliente, aguentar tudo, os trancos e barrancos, as pancadas. O marido tem que ser resiliente, não pode ser fracote, covarde, que só pensa em si.
Aguenta no meio da batalha. Ainda que você esteja ferido, você aguenta. Ainda que alguém te fira, meu irmão, você aguenta. Resiliência. E o marido tem que ser altruísta como Cristo foi. Cristo não ficou vivendo aqui dizendo: eu sou o rei, traz as comidas, traz tudo para mim, sou eu. Não. Ele veio para dar a sua vida em resgate a Deus. Isso é ser altruísta. Não pensar em si, mas pensar no outro. O marido pensa primeiro na sua esposa. Pensa nela. Altruísmo como Cristo. Como Cristo. Toda decisão do marido tem que pautar em Cristo. E tem que falar assim: o que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Você imagina Cristo batendo na mulher? Não. Xingando a mulher? Não. Desprezando a mulher? Não. Irmão, olhe para Jesus no seu casamento. Sua esposa precisa de você parecido com Jesus Cristo. Ponto final. Não enrola mais. Não inventa mais. Seja um marido verdadeiro e ame verdadeiramente a esposa como Cristo. Agora o problema é que tanto o marido quanto a esposa têm dificuldades e não aceitam muito essas palavras. Por quê? Porque não nasceram de novo. Porque ainda estão querendo fazer as coisas na sua carne, na sua vontade. Mas o cristianismo não é mais eu, é Cristo. É quando Cristo vive no marido, o amor de Cristo vai extravasar pelo marido para a esposa. Não é o amor do marido, porque o amor do marido é muito fajuto. É muito mesquinho, é muito pouco. Ele ama quando ele tem interesse, não é não? Sim? Sim? Mas o amor de Cristo não. Então, a regeneração, o novo nascimento, é extremamente importante para o casamento, para o marido e para a esposa. A esposa, com a submissão de Cristo, a manifestação de Cristo, ela se submeterá, ela será submissa ao marido de boinha. É por isso que nós pregamos a cruz, para que cada um dessa igreja seja nascido de novo e tenha Cristo vivendo dentro de si. Infelizmente, muitos maridos não têm Cristo. São brutos, arrogantes, violentos, bocudos. O homem, quando não tem a imagem de Cristo, é horrível. É um bicho terrível. Terrível. Sabe por que as mulheres têm bica de machismo? Porque ao longo dos séculos, esses homens sem a vida de Cristo usaram, abusaram, escravizaram, violentaram as mulheres. As mulheres têm traumas de homens violentos, grossos, brutos. Deixa eu perguntar, alguma mulher gosta de homem bruto? Não tem como gostar. Você vê na Bíblia Cristo bruto dando para cara em todo mundo? Não. Falta Cristo nos homens. Cristo faz a diferença. O mundo precisa de homens cheios do Espírito Santo, nascidos de novo. O homem precisa ler, estudar a palavra, praticar a palavra. Quando vemos divórcios por aí e destruição de famílias, essa palavra de Efésios precisa ser pregada. A esposa submissa ao marido e o marido amando sua esposa. Você tem que levar a sério essa palavra de hoje. Deus está falando com você. O texto de hoje mostra, Kézia, o marido como Cristo e a esposa como igreja. É a correlação que ele faz aqui.
Portanto, a esposa deve buscar a santidade como igreja, o serviço, o amor, a devoção, a dedicação ao marido. Assim é a esposa cristã. O marido, como Cristo, deve amar sua esposa, proteger, santificar, alimentar, pastorear a sua esposa. O marido tem a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de proteger, de purificar com a lavagem pela palavra. O marido tem que ler a Bíblia para sua esposa, tem que orar com ela. Timóteo fala que pela palavra e pela oração somos santificados. Cristo fez isso com a igreja. Cristo está fazendo isso, purificando, lavando com a palavra. É esta uma das grandes missões do marido. O marido tem que chegar, bem, senta aqui comigo, vamos ler a Bíblia. Vamos orar. É isso, meu irmão. Então vamos ler hoje mais 1 Coríntios 7, fala que o marido deve agradar a esposa. E a esposa agradar o marido. 1 Coríntios 7. Marido, agrada seu marido. Agrada a sua esposa. Sejam agradáveis um para o outro. Bom, já falamos que Deus deu a esposa por marido. O marido tem que zelar por ela. Ele vai de contas. Conta-se, Bárbara, que um rapaz bonitão, charmosão, foi na casa da mocinha que ele gostava para pedir ela em namoro para o pai. E o menino estava tremendo na base. Senhorzão, saiu, sogrão. Pois não. O menino ficou lá, tremendo e gaguejando, e falou que queria que o pai deixasse ele namorar a filha. Desse jeito não, pastor. Gaguejou não. Gaguejou não. Não gaguejei, não. Mas tremeu por dentro, tremeu. Olha desse tamanho. Calma, sabe o que aquele pai fez? Falou, jovem, me acompanha. Ele levou o jovem, me disse, na garagem. E na garagem tinha um dos carros, topíssimo. Carrão! E ele falou assim, esse carro aqui me custou muito dinheiro. É o meu xodó. Se alguém sujar, riscar esse carro, vai ter comigo. Eu não admito. Eu sou zeloso. Esse carro custou muito. Falou pro jovem. Enquanto o jovem ficava vendo o carro lá, o coração dele batendo, no silêncio, de repente percebeu o som chegando perto, olhou para cima. Escuta, esse carro é caro. Mas a minha filha é infinitamente mais cara do que esse carro. Ai de você se não cuidar dela. Eu sou zeloso. Irmãos, maridos, vocês estão entendendo? E o pai da sua esposa é zeloso? E ai de você se não cuidar bem da sua esposa? Você está entendendo? Ai de você! Deus deu para você a tua esposa. Cuide
bem dela. Ele é extremamente zeloso. Por isso que eu cuido dele. Submissão e amor. Duas palavras que fazem o casamento funcionar. Amém? Amém. Feche seus olhos e peça para Deus proteger, cuidar e abençoar o seu casamento. Vamos orar. Vamos orar.